muito bem-vindas ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu sou Cris Carvalho E eu sou a Roberta Florido. e a gente tem a missão de guiar você na sua transformação pessoal ou profissional. Aqui no podcast a gente traz assuntos que sejam relevantes para a sua transformação. E hoje, gente, a gente traz uma convidada aqui que eu tenho muito carinho, que é a Keila Lorosa. Ela é especialista em diversidade e inclusão, temas que são tão importantes, né? Que estão sendo tão falados ultimamente, e a gente tem muito a aprender. Eu tenho aprendido muito com a Keila no último trabalho que eu fiz com ela, né? Aprendi desde sempre, eu conheci ela na Oi, quando ela entrou como estagiária na área de comunicação organizacional. Foram quase 10 anos, né, que ela trabalhou lá e se desenvolveu em todas as áreas. Keila, eu falava que Keila era papa toda obra. Tudo que você pedia, Keila era missão dada, missão cumprida. A gente estava até falando aqui um pouco antes de começar, e ela era essa mesmo. E assim, além disso tudo, ela para mim, ela sempre foi um sinônimo de inteligência, leveza e competência. E também foi, assim, a gente também era uma outra coisa que a gente estava conversando aqui, minha consultora para assuntos da geração Z. Ela e mais duas pessoas que trabalhavam lá com a gente me traziam as perspectivas dos mais novos. Eles chegavam assim sempre muito empolgados para trabalhar. Por incrível que pareça, assim, eles se deslocavam às vezes, levavam 40 minutos para chegar no trabalho, mas eles estavam sempre com um sorriso no rosto e sempre com histórias para contar. E eu falava, Keila, me conta aí, o que é tendência hoje? O que está no Twitter, né? Agora X, enfim, que está polêmico. O que está no Instagram? O que está rolando de tendência? E ele sempre trazendo esse frescor para mim, e era muito bom. E a Keila se enveredou por esse caminho, teve essa oportunidade e agarrou com unhas e dentes, assim, com maestria, essa oportunidade de trabalhar com diversidade e inclusão. E por isso a gente quer trazer ela aqui, trouxe ela aqui para o nosso podcast, que eu acho que vai ser muito bacana esse bate-papo. Então, Keila, quem é a Keila? Conta um pouquinho aqui para gente. Eu contei sobre a minha visão. Agora conta para gente quem é a Keila. Oi, gente. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse podcast, mas é um prazer ter vocês aqui com a gente. Estou muito feliz com o convite. Isso que a Beta trouxe é muito enriquecedor. É bom a gente também ouvir como as pessoas veem a gente, né? Então, quem é Keila, né? Keila é uma mulher negra de 29 anos, tem o cabelo, né, blackzinho aqui embaixo. E tô com um brinco super colorido, verde aqui, que também foi pauta do nosso início aqui, do nosso aquecimento. Keila é filha de pais que têm 2 irmãos, somos 3 filhos no total. Fui criada em Caxias. Recentemente, deve ter uns 5 anos, me mudei, agora estou morando sozinha, resolvi entrar na nova jornada de autoconhecimento também, que vou falar mais um pouquinho no meio dessa história. Sou flamenguista, sou crossfiteira, eu gosto de praia, sou a galera que gosta do dia, então eu tenho essa energia mais solar, assim, vamos dizer, né? E eu sempre trabalhei e estudei durante todo ali o meu início do ensino médio, né? E mais entrando ali no processo de adolescência, juventude, eu acho que todas as pessoas pretas começam a ter um despertar do que isso significa dentro da sociedade. E quando isso aconteceu comigo, que foi, eu acho que um pouco perto de quando eu comecei a trabalhar com a Beta, foi quando eu comecei o meu estágio na Oi, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade, e aí você começa a pensar como o mundo corporativo ele está diretamente ligado com o que você é ou o que você não é também, né? Então, naquele momento eu entendi que existia um novo universo, que era o mundo corporativo, que eu precisava entender, que eu precisava crescer, que eu precisava influenciar acima de tudo. Então, aí como a Beta bem trouxe, né? Eu comecei com comunicação, passei por endomarketing, passei pela área de campanha, passei por patrocínios, fiz uma dobradinha com a galera, e aí, em determinado momento da minha carreira, eu consegui finalmente trabalhar com diversidade. E aí eu falei, isso aqui eu não vou perder mais, é meu, agarrei o tema, e vamos para dentro. E foi quando eu realmente entendi que aquilo ali fazia parte da minha vida pessoal e profissional, né? Eu acho que poucas pessoas têm a chance de fazer essa casadinha, de ser feliz, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, nas coisas que escolhem fazer. E eu, graças a Deus, tive essa sorte aí. Então,
Por isso que estou aqui hoje, conversando com vocês. Keila, eu vou ter que puxar um assunto aqui que nem estava no nosso guião, hein? Você trouxe para a gente, na sua fala, que é ali, foram duas falas suas agora que eu queria aprofundar um pouco mais. Você Uhum. fala que pessoas pretas, elas têm o despertar da sua importância na sociedade quando estão na adolescência. Ali Sim, que elas entendem que talvez elas sejam, elas podem ser porta-vozes de coisas muito maiores, né? É quando você consegue ver talvez a diferença que a sociedade impõe para gente. exatamente. E o segundo é o mundo corporativo molda quem a gente é. E eu acho que são duas falas muito importantes e que elas se entrelaçam, né? Uhum. Porque quando você está na adolescência e descobre qual é o seu papel na sociedade, né? Principalmente as pessoas pretas, e depois você vai para o mundo corporativo e ele vai te moldar, como Sim, que ele vai te moldar e você vai sair desse molde porque você quer fazer uma coisa maior? Você tem, não assim que você deve ser, mas você sabe que você tem uma voz forte. uma voz, sim. Sim, pode terminar, desculpa. Não, não. Aí eu queria só que você mostrasse para a gente como foi isso para você, Sim, Keila. Nessa hora que você despertou e você falou, eu vou para o mundo corporativo, mas eu não vou aceitar isso. Entendeu? é. E é difícil, porque esse estalo, ele não acontece imediatamente, né? Porque o processo ali da adolescência e juventude, não é, ele é o momento que você descobre que, enquanto pessoa preta, você tem que ser um referencial, você tem que fazer um porta-voz, mas também é o momento em que você percebe que você não vai conseguir fazer isso de uma maneira fácil. Então, é um choque duplo, né? Você sabe que você tem uma jornada e você descobre que ela não vai ser fácil. Você descobre isso quase que junto, né? E aí é muito importante, e esse é um movimento que acontece hoje em dia, e eu fico muito feliz com isso, que é o letramento, né? Que a gente tem hoje. Quando você, enquanto jovem, enquanto adolescente, tem acesso a esse letramento, o molde do mundo corporativo, ele chega para você de uma maneira diferente, né? Você já sabe quem você sabe a sua história, você sabe a sua importância, a sua influência, a sua relevância, e aí você traz isso também para o molde do mundo corporativo. Então é como se as duas forças, né, elas caminhassem juntas numa direção. Quando você não tem esse letramento na juventude ou na adolescência, o molde do mundo corporativo ele tem o poder de te engolir um pouco mais, vamos dizer assim, né? Como você não tem esse seu conhecimento, essa sua bagagem, você meio que vai mesmo sendo moldada pelo espremer ali, né, do mundo corporativo, e você vai se adequando, né? Então, e aí, em algum momento, ou você percebe que você não cabe ali, e aí você tem que fazer esse movimento, ou então você simplesmente vai indo nele. Então, eu acho que esse despertar da adolescência, esse letramento, ele faz muito sentido. Vou te trazer um exemplo, talvez converse um pouco com isso. Estava pensando nisso quando eu recebi o convite. Né? Eu falei, cara, o que eu vou falar? A gente não tem. Né? Às vezes a gente fica sem saber o que vai falar. E aí, muito se fala sobre essa cultura do sacrifício, né? Que a gente estava falando. Não, porque para a gente é assim mesmo, né? É muito difícil. Para você conseguir as coisas, tem que suar, tem que batalhar muito. E eu, por muito tempo, eu romantizei isso também na minha vida, né? Assim como a Beta trouxe, a gente levava quase 2 horas, pegava 5 transportes públicos para conseguir chegar até a minha casa voltando do trabalho, né? Para quando eu morava ainda em Cascais com a minha mãe. E aí você romantiza aquilo, porque aquilo é uma forma de trazer significado porque você está fazendo para o seu dia a dia. Então, já começa a influência do mundo corporativo de que sim, você tem que se sacrificar sim para conseguir o que você quer sim. Né? Então, você começa a não negociar o seu bem-estar, você começa a não negociar o seu descanso, você começa a não negociar alguns pontos. E aí, quando você percebe que existe uma outra cultura que não é somente a cultura do sacrifício, você começa a se influenciar também o mundo corporativo e o seu dia a dia. Só que quando você só tem acesso a essa cultura, esse mindset né, do sacrifício, você acha que é normal mesmo, você acha que é só assim que pode ser, você acha que é só assim que as coisas vão para frente, você acha que é só assim que funciona. E é importante a gente
parar de romantizar tanto essa cultura do sacrifício, né? Porque a gente sabe que ela fomenta aí uma estrutura de desigualdade que já vem de muitos anos. Então, que aí você começa, de fato, a olhar, cara, então eu estou dentro do mundo corporativo, o que, que eu posso fazer para impactar esse mundo, para que outras pessoas que vêm depois de mim, né, possam não romantizar essa cultura do sacrifício igual eu fiz, né? Assim como a gente vem muitas músicas, trechos, né? Então a gente vem correndo agora para a minha próxima geração poder caminhar mais tranquilo, né? E assim como os meus vós, né, tataravós, pais e por aí vai, fizeram para que a gente estivesse aqui hoje, por exemplo, né? Então acho que para fazer uma casadinha entre esses dois temas, acho que é um exemplo mais prático. Esse exemplo que você trouxe é maravilhoso e eu acho até que romantizar e depois de romantizar é normalizar. Não vamos É, normalizar isso, né? A gente primeiro romantiza, aí depois não, isso é normal. Não, não é sim, normal, né? Tem pessoas que saem de um lugar e outras saem de outro. Cara, isso não é normal. A gente precisa conversar sobre isso para isso. colocar todo mundo no mesmo lugar, na mesma página, de fato, né? E não achar que é meritocracia, eu me esforcei. Cara, o cara que. Hoje eu vi um vídeo da Djamila Ribeiro falando sobre isso. Cara, o cara que acorda lá na Zona Sul do Rio de Janeiro para trabalhar na própria Zona Sul, vamos dizer assim, ou no centro da cidade, e que ele tem o café da manhã na mesa, ele tem. Se Uhum. alimentou bem, ele descansou bem, é completamente diferente de quem não tem isso. Não dá, não é normal, não é igual. Pronto, acabou e tá. Posto isso, e a gente reconhecendo isso, o que a gente pode fazer para mudar? E aí, assim, isso que você trouxe me lembrou um trabalho que a gente fez até com mulheres numa empresa, e o final do workshop era mulheres conversando ali, né, de forma intencional, e no final do workshop a gente fez com que elas juntas criassem acordos para melhorar a cultura, a inclusão das mulheres no ambiente de trabalho. Porque esse exemplo que você deu, você imagina ainda se colocar uma outra camada, que esse exemplo vale para homens e mulheres. Agora, Sim, coloca uma camada a mais de uma mulher, mãe, mãe, preta, periférica, Solo. que solo e sim, que tem que estar numa reunião às 9 horas da manhã, porque o sim. gestor, e etc., que mora do lado do trabalho, sei lá o quê, quer fazer a reunião sempre às 9 horas da manhã. Então, isso até a Mafone, num das palestras que eu ouvi dela, a Mafone Odara, ela falou isso. Ela falou, poxa, bota uma mulher no conselho e querem fazer reunião às 8 horas da manhã. Que mãe, que Sim. mulher, mãe consegue fazer reunião às 8 horas da manhã? 8 horas da manhã, gente. Aí é que a gente começa a fazer, de fato, o exercício da diversidade e inclusão, né, Beta? Eu quero trazer para dentro, mas como é que eu faço essa mulher performar aqui dentro? Isso é inclusão. Exatamente. Não é só eu trazer ela para cá e falar, ó, tá bom, beleza, se vira aí. Aí amanhã depois a pessoa não performa, aí eu uso isso como uma desculpa para dizer, eu tentei contratar uma mulher e não deu certo. Ou a mulher não performa, ou a mulher vai chegar no Do burnout. Por burnout. quê? Pois Porque é, ela vai se sacrificar. Aí é isso aquilo, aí. isso mesmo, é me sacrificar. Porque, por exemplo, eu não, tinha um trabalho de patrocínio, também trabalhava na área de patrocínio. E era numa empresa completamente, era de petróleo, então é uma empresa masculina, é um ambiente bem masculino. E eu acompanhava as corridas de Stock Car no final de semana. Pergunta se eu tirava a folga que está na CLT, se você trabalha final de semana, na Durante a segunda-feira, no semana. dia seguinte, no dia subsequente que você trabalha. Não, entendeu? Então, assim, é aquele Uhum. negócio, é o normalizar. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que performar. No dia seguinte, Exato. eu tenho que falar como é que foi para. Sim. E aí, e isso é o que a gente trouxe do mundo corporativo, né? Ele começa a te moldar. E aí você tem que fazer uma força ao contrário. Senão você se perde, né? E aí, num universo, né, brasileiro, onde as pessoas pretas, em sua maioria, já foram perdidas, essencialmente, enquanto cultura, enquanto nome, enquanto ancestralidade, enquanto descendência, né? E aí a gente faz um esforço enorme ao contrário de resgatar isso, que é uma coisa que está acontecendo muito agora, do letramento, do entendimento, né? Do porquê as coisas são assim. Se a gente não tem isso forte, é muito mais fácil a gente se esmagar mesmo.
né? Então, eu sou muito, muito, muito a favor de todo esse ensinamento e essa bagagem virem ali naquele momento muito crucial da juventude e adolescência, que é quando a gente realmente começa a se entender dentro do universo, dentro da sociedade. E essa questão do letramento é muito importante, porque é a gente ter. E não tem jeito, a gente vai ter que. Essa força contrária que você está falando, né, das empresas que moldem, como é que eu venho aqui? Eu tenho que estar muito informado e Sim, muito certo, muito convicto do que eu estou falando, para eu conseguir mostrar para o outro que não vive essa realidade, que não é, viveu, que não entende, que aquilo que eu estou dizendo é importante e que precisa ser cuidado. é difícil, E, Beta. Eu vou, não, eu vou, eu vou... e esse letramento, ele não é só para os pretos, né? Não, A gente Ah, e precisa estar no meio sobretudo, da conversa, com entendeu? certeza. Todos precisam estar no meio da conversa para a gente poder falar e ver Sim, como que a gente consegue equilibrar essas forças, né? Para não é. ser só Para você não choque. ser esmagado, exatamente. E aí, quando isso que a Beta trouxe é importante sobre e também, porque a gente tem, de fato, que ampliar essa conversa, né? Se ela ficar só dentro do ambiente das pessoas pretas, né? A parte, de fato, que comanda ali o poder, que não são das pessoas pretas, elas vão continuar ali dentro da bolha que a gente chama, né? E aí, sempre que a gente ia fazer qualquer benchmark, congresso, qualquer conversa com pessoas, empresas que estavam trabalhando em diversidade e inclusão, elas sempre começavam assim: você tem que fazer com a alta liderança. Você tem que falar com a alta liderança. Você tem que falar com a liderança. E aí, assim, eu ouvia que ele falava assim, gente, mas não é possível, né? Tipo assim, vocês são 5 pessoas, 10 pessoas, a gente tem, sei lá, 2.000 colaboradores, 10.000 colaboradores, não é possível que a gente não consiga. Não, gente, não consegue. Não consegue. Quando eu realmente assumir essa cadeira, quando eu comecei a liderar o programa de diversidade e inclusão da Oi, você realmente entende que se aquela camada, né, assim como a Beta trouxe, se você não conseguir influenciar aquela camada, você dificilmente vai conseguir movimentar aquela empresa. Seja para qualquer um dos marcadores, tá? Ou seja gênero, seja cor, seja pessoas com deficiência, etarismo, a comunidade LGBTQIA+. Se você não começar ali em cima, essa estrutura não se movimenta. E, de novo, né? Porque a gente tem uma estrutura que concentra ali aquele poder. Como é que a gente faz esse número, esse discurso, essa força que a gente está fazendo para cima chegar até lá? E aí é muita conscientização, gente, muito treinamento. E empresas como a B3, por exemplo, têm feito um trabalho maravilhoso, né, do Pratique ou Explique, onde eles exigem que as, né, empresas que estão listadas empresas que estão listadas na bolsa tenham pelo menos 2 pessoas de marcadores identitários diferentes, seja mulher, seja preto, seja pessoas com deficiência ou da comunidade, eu estou fazendo essa conversa chegar lá em cima. Eu estou fazendo alguém lá em cima movimentar a estrutura. E é importante isso acontecer. Senão a gente, até sob o ponto de vista de negócio, de mercado, está perdendo aí uma galera com poder de consumo. A gente fez uma palestra uma vez na Oi com a Raquel Virgínia, maravilhosa, CEO da Inhaí, e ela falava sobre isso. Ela falava, gente, pink money. Quantas pessoas na sociedade a gente tem que são da comunidade LGBT, que a gente sabe que muitos deles não têm esse apoio estrutural quando né, se assumem efetivamente a sua orientação sexual. Então, muitas vezes não conseguem estudar, não conseguem se profissionalizar. O empreendedorismo acaba sendo a primeira saída que eles encontram. Então, quantos potenciais empreendedores e negócios a gente tem na sociedade onde a gente não está olhando com esse recorte simplesmente porque a gente não tem ninguém na camada de decisão que olha para esse tema. E isso se reverbera para todos os marcadores. Né? Então, assim, qual que é a importância da gente falar sobre isso dentro, dentro das empresas? Né? E aí, quando eu trabalhava com a Simone Gutierrez, ela sempre dizia isso, ela fala que é negócio. E isso levou muitas vezes as decisões que a gente tinha. É negócio, gente. Eu também não quero entrar na empresa para falar de diversidade, para ficar ali para botar na parede, para dizer que tem, vamos fazer uma bola colorida. Eu também quero dinheiro, é negócio. Vamos fazer a empresa vender mais. Vamos fazer os nossos funcionários aqui dentro se sentirem acolhidos para produzir mais também.
para serem reconhecidos por isso. Mas como é que a gente faz essa conversa acontecer? Tem que subir. Tem que empurrar um pouquinho mais para cima. Não vai. Eu achei maravilhoso você trazer isso, porque assim, a gente não fala da diversidade, da equidade, para colocar no livrinho, né? Para colocar ali no quadrinho. Ou Uhum. seja, a gente está perdendo o negócio. Tem dinheiro em cima da mesa e a gente está Não está perdendo. alcançando. Não está alcançando porque é muito. E aí eu também não posso ser hipócrita, né? Eu sei que Uhum. quando a gente está numa posição de privilégio, é natural que a gente não queira sair dela, né? Eu faço esforço até inconsciente para manter o status quo que me mantém naquele lugar. Beleza, né? Eu tô tateando dentro do que eu sei, até sobre o ponto de vista de negócio, né? Estou conduzindo um negócio que eu conheço o público, que eu conheço o cenário. Se eu fizer um movimento diferente, é um risco. Mas se a gente não arriscar, a gente também vai parar aqui. A empresa para, o negócio para, a economia para. A gente não pode parar, né? Então, essa conversa ela tem que continuar, isso tem que ser fomentado. E são eu não sei, porque às vezes quando eu trabalhava com a Beta na Oito, tinha uma coisa que a gente falava sempre, né? Que era, gente, o óbvio, ele precisa ser dito. Porque o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? O óbvio ele é óbvio para algumas pessoas, dependendo da sua realidade, dependendo das suas experiências, né? Mas se você parar para pensar, 5 mentes diferentes, 3 mentes diferentes, temos aqui 3 mentes diferentes. A gente vai ter 3 soluções diferentes para um problema. A gente tem 3 formas diferentes de resolver, ou de pensar, ou de criar alguma coisa. Que provavelmente a minha vai atender pessoas pretas, a da Beta vai atender mães, a da Cris também vai atender mães ou mulheres. Quantos Aí na clientes a hora gente que a tem gente aqui? junta tudo, a gente aí é que tem uma solução melhor ainda. Melhor ainda. Então, em vez de eu ter 3 clientes aqui, em vez de eu ter um cliente aqui, quanto será que eu vou ter se eu colocar todas as intersecções? Exatamente. Exatamente. Essa E conversa. essa conversa é super fácil, né, Keila? Essa Super conversa. fácil. É super fácil isso no ambiente corporativo, Não né? é. E aí é isso que eu estou dizendo, tipo assim, mas é um pensamento para quem trabalha com diversidade, provavelmente. Tipo assim, a minha cabeça. Para mim, essa conta de 3 pessoas diferentes, 3 soluções diferentes, 3 produtos diferentes, é óbvia. Mas para quem não entende essa diversidade cognitiva, né? Para quem não enxerga essa multiplicidade de pessoas que a gente tem, isso não é óbvio. Né? Não, E e alguém quando tem que você, fazer isso em cima. Que as e quando pessoas estão você, fechadas na sua visão e na é, sua É bolha, isso. né? Porque é isso, né? O status quo traz um privilégio, traz um conforto. Você sabe onde você está pisando, né? exatamente. E isso também, quando a gente fala de negócio, a gente está falando também do mundo que a gente vive hoje. É Outro dia eu verdade. estava conversando com meus pais sobre isso, né? Eu falei, gente, olha só, vocês foram criados, né? Cresceram, casaram ali na década de 70. Como é que era o mundo? Vocês iam ficar sempre. Meu Aham. pai, né? Trabalhou em emprego público, trabalhou a mesma empresa a vida inteira. Ele teve um emprego antes e depois ele passou. Ele nunca imaginou que ele ia trocar de emprego e etc. Sim. Naquele mundo lá que você vislumbrava dos anos 70, você vislumbrava crescer na carreira dentro da mesma empresa e se aposentar. Uhum. Hoje, a gente mal sabe se vai se aposentar, talvez nunca se aposente. Aí eu falei para eles, Eu já hoje, desisti. Eu eu já, falei, isso já não está mais. hoje, a certeza que a gente tem é a mudança. Gente, Mudança. a gente do nada teve um vírus, enfim, independente de tecnologia, o mundo, fisiologicamente, também não funciona dessa forma. Pode ser que vocês, né, eu falei para isso, pode ser que vocês tenham vivido um momento de estabilidade, vamos dizer assim, apesar de crises econômicas, etc., Sim. algumas guerras estourando aqui e ali, né, porque os anos 80 também não foram fáceis nesse sentido, mas havia uma certa estabilidade. Agora não tem mais. Não. Primeiro porque a Terra, né, o mundo, continua, é vivo. Uhum. Segundo, então, fisiologicamente acontecem coisas, doenças, espécies, etc. Além disso, tem a tecnologia, que é exponencial, que tudo muda o tempo inteiro. E a gente não vai acompanhar isso sozinho, a gente só vai acompanhar isso em grupo. A gente só vai conseguir acompanhar em grupo diverso, que se adapte, que a gente rapidamente consiga, né, ter essa integração em diferentes visões, diferentes realidades, para poder construir soluções que sejam para melhorar o mundo. Quaisquer que sejam Exatamente. elas. Gente, a solução do mundo é sistêmico, é colaborativo. Não Sim. adianta mais a gente, assim, eu aqui na minha bolha, mulher, cis,
de 48 anos, né? Pensar da minha maneira. A minha maneira tem que estar somada com a sua, tem que estar somada com a da Beth, tem que Exato. estar somada com... para que a gente possa melhorar esse mundo, entendeu? E aí eu te faço uma pergunta assim, prática. Não, prática mesmo, assim, saindo completamente do guião. Por exemplo, nas empresas, quando você está com essa cadeira, né, de diversidade, aí você chega para mim e fala, não adianta, a gente tem que falar lá em cima. Quais são os grandes desafios para você cutucar esse teto ali? O que você encontra de dificuldade e como que você fura essa dificuldade, entendeu? Primeiro, a maior dificuldade é o não entendimento do tema diversidade e inclusão enquanto fator de negócio. Né? A galera da alta liderança é drivada por negócio. Dinheiro, negócio. Ah, o tema é esse? Não, é gente. O tema é diversidade. Ah, põe para depois. Aí você nunca tem agenda. Você nunca consegue falar com as pessoas sobre esse assunto. Né? A segunda forma de furar essa bolha é representatividade. É colocar lá em cima alguém que tem um marcador ou que conviva dentro desse storytelling de diversidade. Porque eles realmente não entendem, gente. Por isso que eu falo, é um óbvio que precisa ser realmente discutido, sabe? A bolha, ela coloca... É até engraçado a gente falar sobre isso, porque ela coloca o tema de diversidade num lugar que você não precisa de investimento, por exemplo. Num lugar que você não precisa de fomento, por exemplo. Como se fosse uma coisa que você fizesse em casa, que eu quero dizer, sem recurso, sabe? Uma vez eu estava conversando, vendo uma palestra da Débora Ferraz. Eu acho que ela trabalhava na Braskem, se não me engano, acho que ela é diretora de Gente, Diversidade. E ela falava sobre isso. Ela falava assim, vocês sabem que vocês precisam vender, né? A empresa trabalha com venda. Aí vocês colocam uma meta, então, para vender, né? Temos que vender tanto em tal tempo. Se a gente trabalha com diversidade, por que não precisa ter meta, então? Vamos contratar. Mas vamos contratar quanto em quanto tempo? Não, o que der. Mas vocês vendem assim também? A meta de venda também é essa? Vende quanto der? Não, né? Existe um objetivo de negócio. Eu acho que a gente só vai conseguir furar essa bolha de uma vez assim, quando o objetivo de negócio da empresa, a diversidade estiver entranhada dentro dele. É parte do DNA o objetivo de negócio. Por exemplo, a Oi tinha um propósito que era criar novos futuros para todas as pessoas. Novos futuros para todas as pessoas. Então, eu não estou falando aqui do público geral, não estou falando aqui do cliente que tem poder para pagar alto valor, que mora na Zona Sul, não, é todas as pessoas. É um novo futuro para todo mundo. Então, a minha decisão de negócio vai olhar para isso. Como é que eu vou alcançar esse propósito? Né? Então, quando o objetivo estratégico de negócio da empresa tem ali o DNA, tem ali o entendimento de diversidade enquanto negócio, essa bolha ela é furada. E aí o que acontecia também, pode falar. Não, pode falar. Não, o que eu estou pensando é o seguinte, porque ainda é tratado como assistencialismo. Ainda é. Então, Ainda é. Aquele que ainda eles não é chamam... estratégico, né? Todo mundo entende que é estratégico, todo mundo sabe, está lá, mas assim, ninguém consegue tratar como estratégico. Ainda fica assistencialista, deixa aquela área ali, a gente... Isso, é isso. Tipo assim, não vamos tirar, porque senão fica feio para a gente tirar, vamos deixar, entendeu? Mas também não vamos dar dinheiro, visibilidade, espaço, relevância, mas deixa ali, porque quando perguntarem, não, a gente tem área de diversidade, sim. Mas que tem que poder, que influencia como? Gente, assim, eu sempre é engraçado que eu fiz EDM, mas eu nunca tinha parado para pensar em trabalhar com comunicação, interna nem externa. Ela é igual você, a Cris também fez administração. A Cris também é administradora. Eu sou formada em administração e só trabalhei em marketing, e agora eu estou na área.
E aí, quando você... Eu aprendi muito com as meninas, né? Então, eu não tinha nenhum backlog de conteúdo, de comunicação, do poder da comunicação. Hoje em dia, eu não imagino uma empresa que não tem comunicação interna. Se movimenta como? Vive como? Sem uma comunicação interna, né, gente? Socorro! Não tem como. E tem Hoje você... muita, Keila, e tem Pois muita empresa que cara, não como é que tem. faz, né, gente? Como faz? Eu fico me perguntando como é que se movimenta 4.000 pessoas, 1.000 As pessoas, 500 meninas do pessoas. RH, as meninas do RH fazem a comunicação. É. É a frase que a gente ouve, né? Não, entende? Assim, sabe? Diversidade está para a comunicação neste exemplo que a gente deu agora. A Aham. gente sabe o impacto que tem, a relevância que tem, o poder que tem, ter uma área dedicada para isso, com investimento, com visibilidade. Mas a gente fala assim, isso é tema de RH, deixa isso para lá. E aí, pessoal lá? Né? É aquele pessoal lá vai fazer. Enquanto eu estava também na Oi, a gente lançou um grupo chamado Grupo Multifuncional de Diversidade e Inclusão. Gente, genial. Se você não tem na sua empresa, faça, por favor. Diversidade não é só tema de RH. É de Ponto. todo Né? mundo. É transversal, né? É A verdade transversal é dentro da absoluta, companhia. né? Não é tema só de RH. Todo mundo dentro do seu dia a dia de trabalho tem o poder de fazer uma reflexão para como eu posso fazer o que eu estou fazendo ser mais inclusivo, ser mais diverso, ser mais equitativo. Então, quando a gente fez isso na Oi, a gente trouxe as áreas de comunicação, trouxe as áreas de experiência com clientes, trouxe o Oi Futuro, trouxe a ouvidoria, trouxe SG, trouxe todas essas áreas que têm algum momento de contato com o cliente interno ou com o cliente externo. Falou assim, vamos conversar aqui, porque se for cada um puxando para um lado o tema, a gente não tem força nenhuma. Mas todo mundo olhar para o mesmo lado, investir os recursos que a gente tem, né? Que aí cada um tem um pouquinho de recurso. Se a gente junta todo um pouquinho, a gente já tem um maior aqui. Para o mesmo tema, para um mesmo objetivo, isso é muito mais forte. A gente ganha patrocínio, ganha unificação, ganha integração das próprias áreas e do tema. Então, isso é uma coisa que ajuda a furar a bolha, Cris. Se a minha área, por exemplo, a estrutura da Oi era uma estrutura gigantesca. Se a minha área é uma área que tem N5, tem 5 níveis, qual a chance de eu conseguir chegar a isso no meu VP? Se eu tenho uma área do lado de SD, por exemplo, que tem 2 níveis, esse tema sobe muito mais rápido para a liderança. E aí a pessoa está ali dentro do grupo com você, é mais uma pessoa vendendo esse tema, mais uma pessoa subindo esse tema junto com você. Sem contar que era maravilhoso ter uma comunicação onde a gente colocava a mesma pessoa dentro e fora, falava o mesmo discurso dentro e fora. Isso era muito mais sólido. Né? A mensagem de que a gente está caminhando de forma unida é muito mais sólida. A gente pegava o nosso colaborador para dar depoimento da comunidade LGBT, dos nossos pais, das nossas mães solos. Então, é como dizer assim, eu estou falando para o mercado porque eu tenho gente aqui dentro que eu estou vendo, que eu estou fomentando. Para de ser um discurso vazio, né? A empresa fica ali só... Não, hoje é dia do orgulho, tem que botar lá a bandeirinha e botar aqui que a gente é contra. Mas a pessoa dentro da sua empresa está podendo primeiro dizer que ela é da comunidade, ela já conseguiu fazer isso? Ou ela ainda não tem espaço? Porque tem um monte de piadinha onde ela se sente oprimida. Esse trabalho Keila, é olha, muito bacana. Foi muito, Beta, muito, muito, gente. O grupo multifuncional ele foi um divisor de águas para a maturidade do tema na companhia. Porque o tema de diversidade ele tem um processo de maturação que é longuinho, né? Você tem que começar a falar sobre ele, você tem que começar a conscientizar, esse tema tem que começar a ser veiculado, entendido, compreendido. Aí você começa a passar para uma fase ali um pouco mais estruturante, que é colocar esses temas nas pautas recorrentes da companhia. E aí você começa a fomentar aqui um pouco mais. Quando você começa a atrelar isso a ISG, você ganha um pouquinho mais de corpo, né? Porque aí está drivado com um pouquinho mais de objetivo estratégico da companhia. Daí você começa a fazer um estruturante, né? Política de seleção, shortlist, né? Perguntas de recrutamento e seleção, como é que você está fazendo isso? Pronome neutro, então coisas que não tenham um nome social no campo de preenchimento de contato com o cliente, como ele quer ser chamado, coisa que o Nubank já faz há muito tempo, né? Aí você fala assim, Olha como vai permeando tudo, né? tudo, Beta, mas
Se eu, por exemplo, que sou de comunicação interna, não vou ter visibilidade dessa ponta lá do cliente, né? Por isso que é importante ter alguém de experiência de cliente dentro do meu grupo, porque ele vai falar assim: ah, sei como eu posso ser inclusivo no meu dia a dia. Vou botar aqui o campo nome para como eu gostaria de ser chamado. Entende? O entendimento que a responsabilidade de fazer um ambiente inclusivo não é só do RH, ele precisa ser disseminado. Senão fica esse peso no colo do RH, que é um peso que não tem. Ele não tem autonomia para fazer E ele não vai isso ser tão sozinho. efetivo. Ele não vai ser tão efetivo. E Ele qual é vai o virar. poder que a gente Exatamente, tem porque. para entrar no Então, processo quer do dizer, outro, né? Desculpa, não. exatamente. Não, Não, grupo não, é multifuncional é maravilhoso. sensacional. E eu acredito muito, isso tem muito a ver com a abordagem do design que eu e a Beta, a gente se especializou Keila no também design conhece. thinking. Keila está Ah, já Assim, conhece? Então, peraí. total. Não, é exatamente isso. Então, você está falando, e eu estou fazendo mestrado, um dia eu termino e entrego minha tese, mas eu estou fazendo mestrado em gestão por design. E é exatamente isso que é a gestão por design, que é o que a gente deseja que as empresas sejam, que é algo horizontal, onde a gente vai ter exatamente essa multiplicidade, né? É isso. Das equipes, para a gente poder conversar todos os assuntos em todas as áreas e elas sejam estratégicas. É Porque isso. se a gente coloca só no peso do RH, parece que a gente está tendo só que responder ao RH, e não é isso. A gente está respondendo ao negócio, a gente está querendo crescer e a gente está querendo que as pessoas estejam lá dentro, performando no final das contas. Óbvio, isso vira diferencial competitivo sempre que a gente fala sobre isso, Cris. Sempre. Exatamente. Prepara- Agora, você trouxe que esse caminho é muito longo, né? É um caminho que você tem que quebrar primeiro os preconceitos, os Aí. mindsets, tá? Uhum. Eu estou falando até de um lugar de privilégio, né? Eu sou uma mulher branca cis, total privilégio. Então, assim, para a gente também quebrar, porque quando você fala a literacia, ela não é a literacia só para quem é do marcador. A gente precisa de uma literacia transversal para que a gente possa entender esse lugar aí e não entender como um lugar que vai valorizar, vai romantizar o... Como é que fala que você trouxe? O sacrifício, O né? sacrifício. Não, a gente não tem que romantizar esse sacrifício, né? A gente tem que romantizar que vamos todos trabalhar, como aquela frase do Gênesis que você colocou, Sim, que existe talento em todos os lugares, mas a gente precisa dar a oportunidade. exatamente. Então, a gente precisa estar com esse trabalho como se fosse uma tatuagem. É. A gente tem que ter essa tatuagem, entendeu? Para que a gente possa sempre pensar nisso. Você trouxe essa pergunta. Eu já estou aqui pensando no meu trabalho com a Beta, assim, como que esse trabalho que a gente faz para mulheres de 40 anos, que a gente já acha que é um marcador, mas como que a gente ainda pode torná-lo ainda muito mais inclusivo? O que a gente pode trazer nas mentorias que a gente faz para as mulheres tirarem seus sonhos do papel, mas como que a gente pode tornar ele ainda mais inclusivo? Estratégico, para a pessoa que a gente vai ajudar ganhar dinheiro. Não Isso aí. é, não é só, não. Como que a gente pode tornar? Eu acho que Até para essa elas frase... verem, né? Verem os seus negócios ou carreira também de uma outra perspectiva, né? Total, E Beta. E E eu acho assim, que essa pergunta tinha que permear a nossa é, vida, não é só profissional, não, a nossa vida. e é uma pergunta, Cris, que ela esbarra em tudo que a gente faz, assim. Tem uma coisa que as pessoas, acho que todo mundo agora hoje em dia deve fazer isso, que a gente chama do teste do pescoço, eu não me lembro quem foi que deu esse nome, mas que é uma coisa super comum, a maioria das pessoas pretas fazem nos lugares, né? Você entra no lugar, você faz aqui o teste do pescoço, né? Você vê se você é a cota do lugar ou se você tem alguém com você aqui. Muitas das vezes, só tem você, né? O ambiente corporativo, por isso que eu falei o negócio que ele molda você, é isso. Quando você entra sozinha dentro de um ambiente que não é o seu ambiente, que, né, você não foi exatamente a pessoa pensada para estar dentro daquele universo, mas você venceu as barreiras e chegou ali. Aí quando você olha para o lado, você está sozinho ali.
Aí é você toda vez tentando colocar o seu ponto de vista contra toda a maioria. Isso não são as pessoas pretas. Já estou falando também de mães, por exemplo, mulheres, por exemplo, assim como você trouxe o exemplo da indústria de petróleo, né, que tem muito mais homens do que mulheres. A gente tem que fazer esse exercício o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente fala de isso ser só um peso de RH, isso é para gestão de equipe, gente. Gestão de time. Como é que você faz diferente? Como é que você Como é olha que para o você diferente? inova? Como é que você inova? Como é Como que é que você dá você, voz para todos, né? Como é que você como dá é voz que para você dá todos? voz para todos, Beta? Porque senão mas eu tenho um time diverso. Tem um preto, tem uma pessoa da comunidade, tem uma mulher, mas não tem nada de diferente. Tudo bem, ele está conseguindo falar? Você está deixando ele falar? Né? Você já parou para pensar que, de repente, eles não falam porque tem alguém que demora 2 horas para chegar, já chega cansado, estressado? Fazer aí um dia de híbrido, 2? Pensar num home office? Uma reunião mais tarde para as mães? A gente tá fazendo isso ou a gente está apegado? Porque o viés inconsciente, ele é um negócio que você fala assim, gente, como é que pode ser? Ele é tão inconsciente que você fica surpresa. E eu falava lá na Wicca assim, gente, enquanto a gente não falar sobre isso, ele vai continuar inconsciente. Por que os homens querem contratar outros homens para as posições de liderança, para as posições ali de cargos de confiança? Que eles estão se vendo ali. Eu faço assim, vou contratar um igual ao meu, viés de afinidade claríssimo. Todo mundo faz isso, tá, gente? Primeira coisa que você faz quando você conhece essa pessoa é procurar um ponto de contato igual ao teu, para se sentir mais à vontade. Só que, Seguro, né? né? Para Seguro no você seu Seguro. corpo. sentir até pertencente, né? Exato. Só que se Só você que o está numa. problema é que se você tem um marcador e você chega num lugar e nunca tem um par, nunca É tem um par. isso. E aí, se você está numa posição de liderança, onde você influencia e você só contrata iguais aos seus, o viés de afinidade sozinho ele não é um problema. O problema é quando ele está numa posição de liderança, onde eu só estou contratando igual. E aí, quem Entende? tem o Isso poder é de, você poder de criar. decisão está sempre Tá pensando as sempre mesmas. igual, tá sempre repetindo. A gente repete isso. Que ela faz de propósito. Em alguns lugares a gente sabe que existe o preconceito mesmo de achar que a pessoa não vai dar conta, de que a pessoa não é preparada, de que a pessoa que fez cota é menos inteligente, é menos preparada. A gente sabe que ainda existe esses estigmas que não tem absolutamente nada a ver. Mas, muitas das vezes, também é o viés inconsciente. Entendeu? E a gente precisa bater nessa tecla. Eu vou te falar, cultura e diversidade são 2 temas que é assim, constância e repetição. Keila, mas eu falei sobre isso ano passado nesse tema. Vai ter que falar de novo, né? Porque a gente viveu 40 anos num esquema que não é É, esse. Então não adianta você A falar gente 2 sempre anos e achar volta, que a né? pessoa. E você volta para o seu viés inconsciente. É igual aquela frase, né? Orar e vigiar. Você tem que estar o tempo todo se vigiando para você falar, não, peraí, voltei, deixa Voltei, né? isso. É por isso que essa frase do Gênesis é tão poderosa, o Cris. Porque o talento, ele tá mesmo em muitos lugares, muitíssimos lugares. Mas será que a gente está dando oportunidade para essas pessoas colocarem o talento dela em dia? Será que eu estou abrindo mão um pouquinho ali do meu privilégio para contratar uma pessoa que tem talento, mas que eu não estou ali com esse olhar para descobrir? Imagina, na minha contratação, por exemplo, eu fui para uma entrevista que era de administrativo. A pessoa do RH que estava lá que falou assim: cara, acho que eu tenho uma vaga para você em comunicação. Que onde é que eu tô? Imagina se a pessoa não tivesse Esse aberta, olhar. disposta ou inclinada a enxergar um talento ali naquela oportunidade que ele tinha. E outra coisa, tá, Keila? A gente está falando do talento, né, que entra. E será que aquela pessoa diversa da sua equipe, ela não está performando? Você acha que ela não tem talento porque você não está dando oportunidade, não está tendo condições para ela? É isso. E é dar oportunidade de verdade, tá, gente? É dar oportunidade de ficar torcendo contra, não, né? Tipo, vou dar, mas vou dar limitado, vou dar não sei o quê. Não, pô, vamos arriscar. Não é assim que a gente descobre, que a gente inova. Não é a Beta que sempre fala, é inovação, verdade. não tem ali que tem a chance de erro, só tem que errar e acertar. Senão a gente. Exatamente. O pensamento é o mesmo também ali, nesse sentido. Então, ou a gente vai estagnar aqui, entender que isso não é um tema de negócio, entender que isso é um tema só para a gente
né, fingir que é bonitinho, ou a gente vai arriscar, vai botar dinheiro na mesa, vai fazer esse negócio girar, vai fazer a economia crescer e vai transformar a vida de um monte de gente. Eu acredito nisso, Keila. Eu também. Achei maravilhoso isso, Pelo gente, que amor você de falou. Deus, Keila, não fala esse É, negócio que não é pauta, não. É sim, a gente tem que falar Não, muito. é isso, eu também estou é botando isso, fé é nessa. isso, é isso, é Então, isso. você falou que tem duas opções, eu já não acho que a outra opção existe, Não, não. então Só tem vamos essa escolher essa opção. opção, gente. Só É, tem a primeira, esquece. só É Agora, tem para frente essa. que Keila, anda. o nosso papo está maravilhoso, mas está acabando, né? Tá Como acabando, né? sempre. Mas eu queria trazer uma coisa aqui. Por exemplo, a gente está aqui numa empresa, tá? Eu estou na minha empresa, eu e Beta, a gente tem. Como que a gente pode começar esse trabalho? Porque tem muita gente aqui que ouve a gente aqui, que está inscrito no canal, e trabalha em empresas e tem equipes e tem essas responsabilidades. Como que a gente pode começar? Se por exemplo, a minha empresa não tem área de diversidade. Então, como que a gente pode começar a ter esse mindset, a mentalidade? Sim. Primeiro, antes de tudo, assim, de início, dados. Gente, dados. Quem que é a sua empresa? Quem que está na sua empresa? Quantas mulheres você tem? Quantos homens você tem? Quantos pretos você tem? Quantas pessoas da comunidade você tem? Não adianta fazer exercício em vão. Ah, não, vou fazer aqui agora o curso de pessoas com deficiência, porque a gente está no mês, né, da luta da pessoa com deficiência, que isso está hypado. Aí na minha empresa não tem ninguém que tem deficiência. Aquele a gente não tem que falar sobre isso? Tem. Mas para fazer a movimentação da sua empresa, você tem que atingir as pessoas que estão ali dentro, individualmente. O indivíduo. Entende quem que está na sua empresa, entende o perfil. Dito isto, prioriza. Diversidade também é prioridade, gente. Senão a gente quer fazer tudo, não faz nada. Prioriza. Vai começar por onde? Geralmente, o que tem mais impacto. Tem mais mulheres? Vamos falar de gênero, então. Show? Que decidimos que vamos falar de gênero. O que, que a gente faz? Campanha de comunicação. Conscientiza. Fala sobre o tema. A máxima é a verdade. O óbvio tem que ser dito. Keila, mas é que todo mundo já sabe, todo mundo. Ah, não, eu sei que eu não posso assediar a mulher, eu sei que. Ok. Traz ali, então, registra a informação de forma lúdica, num vídeo, quiz. Traz um dinamismo para a informação, mas traz a informação de volta, tá? Faz essas pessoas se sentirem acolhidas. A real é que quando a gente nunca fala sobre o tema, porque a gente acha que o tema é óbvio, aquele indivíduo que a gente tem que alcançar daquele marcador, ele também não é impactado. Ele fala, essa empresa também não liga para nada. Então fala, mesmo que seja óbvio, fala, repete. A partir daí, você vai ver que o seu colaborador também vai se movimentar. Ele vai trazer a ideia, ele vai celebrar com você aquilo que você está fazendo. E aí você ganha corpo, você ganha força. Tem mais uma pessoa nessa luta com você. Usa essa pessoa. E ela vai começar a multiplicar esse tema também, elas, né? Então, isso começa a pulverizar dentro da empresa. Já ganhei mais gente para esse tema. Começo de novo a fazer mais um tema, prioriza um segundo tema, começa a movimentar. E depois você traz isso dentro de uma pesquisa de engajamento, dentro de uma pesquisa de clima, vê a melhora disso, desempenho do seu colaborador, índice de segurança psicológica, e começa a levar esse número lá para cima. Aí você tem que começar a subir, né? Começa a subir, porque essa rede de apoio que se cria, ela vai te apoiar mesmo, porque ela entendeu que aquele tema é relevante, ela entendeu que ela está sendo ali acolhida. E agora esse tema tem que começar a movimentar todo mundo. E aí você começa a pensar em programa, começa a pensar em projeto. Ah, mas é muito dinheiro. Não é não. Uma roda de conversa ali no mês que você precisa para poder acolher aquelas pessoas e começar a identificar o que para elas é um gap, e aonde o RH, onde a diversidade pode trabalhar, já é um grande começo. Você já começa ali. Não precisa fazer coisas mirabolantes, não, gente. Dá para Viu, começar Beata? É pequenininho. o nosso trabalho. O nosso É, trabalho foi esse. Foi exatamente. Não, Keila, foi lindo isso que você trouxe agora. Aí a gente pode vender nosso peixe, né? Pode, Porque... vai lá. Não, foi legal isso que você trouxe. Olha como, até para a gente, eu fiquei emocionada agora. Porque a gente leva esse trabalho para as mulheres dentro das empresas, para a gente empoderar as mulheres.
né? Para elas poderem ter autoconfiança, para galgar outros cargos, para desenhar uma vida, né, melhor dentro do ambiente que elas estão. E a gente levou isso para uma empresa, não sei se eu posso falar, Beta, mas para Para Vital. Vital, foi para Vital. Para Vital, que é o spin-off da Oi. A gente levou isso para o Dia das Mulheres e foi uma roda de conversa no Dia das Mulheres. Depois, no Dia das Mães, a gente levou sobre parentalidade para poder chamar o universo todo. Inteiro. Porque na roda de conversa saiu uma frase que para a gente ficou marcada, que assim, legal, a gente está conversando aqui a mulherada, roda de conversa, mas cadê os homens para eles entenderem quais são as nossas dores? A gente precisa conversar todo A gente mundo. precisa chamar os homens para conversa. Precisam. Aí a gente vai voltar lá no início da conversa, gente, que a gente falou, não foi? A gente também tem que trazer os brancos para a conversa. Tem que trazer as pessoas que não são deficientes para a conversa. Tem que trazer as pessoas que não estão na comunidade para a conversa. Porque elas precisam ouvir, elas precisam ouvir. Sim. E Né? entender. Porque o óbvio não é aparente. Porque o óbvio só é óbvio para mim, porque é a minha realidade, não é a sua, não é a do outro. Você tem que dizer. Então vamos trazer todo mundo para essa conversa. Exatamente, maravilhoso. Não, Keila, é muito legal isso que você falou. É um trabalho que não é fácil, a gente sabe disso, porque a gente está quebrando muitos paradigmas, a gente está quebrando muitas crenças que estão cristalizadas dentro tanto do viés corporativo como no viés individual também, né? Então a gente tem que ir quebrando isso. Pelo que você falou, você começa, né, pequeno, com dados, lógico, conhecendo a sua persona interna. Né? Isso aí. Eu achei isso bacana, porque você começa com um olhar interno, né? E não é aquilo que estão falando lá fora o que está hypado, não. Pois é, porque a gente sempre fala isso, né? É um discurso ótimo, todo mundo pode falar. Não, a empresa é feita de pessoas. Quem são essas pessoas? Você sabe? O que elas sentem? De onde elas vêm? Quem são esses indivíduos que estão aí fazendo a sua empresa? Você nem sabe. Exatamente. Né? Aí a gente fala assim, não, mas existe Gente, não existe pílula mágica, fórmula mágica de diversidade, né? Até porque se existe, isso não ia funcionar, que somos pessoas diferentes. Então, tem que olhar para o sua realidade, seu problema, sua solução. Até porque uma empresa que pode ter que o problema seja a diversidade de gênero. No Nordeste vai ter uma realidade. Se você coloca Centro-Sul do Brasil, já é totalmente diferente. Completamente diferente. É outro mundo. Né? Porque as isso tem que ser colocado na conversa, né, gente? Senão, você vai dar ali um remédio que não vai funcionar. Mas você está com dor de cabeça, então um remédio de dor muscular. Vai continuar com dor de cabeça. Gente, a gente tem muito trabalho para fazer. Keila, você... Olha onde você foi se meter, Keila. A gente tem... Mas eu vou te falar, Cris, a gente ficaria aqui conversando horas, se deixar. Não, isso dependendo da Keila, esse trabalho aí, minha filha, vai ser feito assim, ó. No 220, né? Eu vou te falar, é porque a gente tem uma bolha para furar, Cris, senão eu tinha sacudido todo mundo também. Tipo assim, né? Balança o coqueiro para cair os cocos. Vamos lá, gente, hora de acordar, vamos nessa. Mas eu acho que a gente precisa no mundo de pessoas assim, né, Keila? A gente precisa de Keilas, né? Para a gente poder ampliar essa visão. Não é fácil ampliar a visão, a gente sabe. Eu acho que todo mundo tem as suas crenças para quebrar em relação a esses marcadores. Às vezes uns são mais fáceis, outros mais difíceis, mas a gente precisa quebrar, porque eu só acredito na regeneração do mundo e da nossa sociedade tendo essa visão transversal. Sim. Eu sou uma pessoa completamente sem preconceitos. Não, eu tenho muita crença ainda. Por isso que eu falo do orar e vigiar, porque eu acho assim, para cada 3 passos que a gente dá para frente, a gente dá pelo menos 1,5 para trás. E aí a gente fala, meu Deus, tudo de novo. Em relação a esses assuntos, entendeu? Sim, por isso que é constância e repetição, Cris. Constância e repetição, mantém. E aí você vai. Exatamente. E por isso é que eu acho que tem que ter pessoas
como você para mudar o mundo. Aí fiquei com uma resposta boa, né, agora. Mas eu acredito muito nisso, gente, de verdade. Quando a Beth estava falando de mudanças, né? Tem uma vez que a gente assistiu uma palestra da Relana Castro, né, que fala de SD também, e ela fala sobre o quanto a gente tenta conter o caos e a mudança, né? E aí a gente faz dois esforços, né? O de ver a mudança, de se contrapor à mudança, em vez de aceitar a mudança. A mudança ela vai vir, a mudança vai acontecer, e a mudança ela é um processo constante. Quanto menos resistente a gente for, mais fácil a gente vai passar por ela e entender que do outro lado tem uma versão muito melhor. Imagina se a gente também ficasse apegado, né, às tantas mudanças, inovações tecnológicas que a gente já passou. Alguém ia querer estar voltando a escrever carta? A gente não adora agora o WhatsApp, as mensagens instantâneas? Tem que olhar para frente, a mudança vem, ela sacode, você fica ali, vem, não vai, respira e segue. Ai, adorei isso, gente. Quanto mais rápido a gente for, mais a gente aprende, Mas mais a aprende, gente absorve, mais a gente segue, né? mas segue, Beta. E assim você vai, porque senão, se você ficar muito duro, né, aquilo te quebra, você empaca ali, você empaca a mudança, muitas das vezes, e aí você fica num conflito interno com você mesmo e com a mudança. E quando você relaxa, você vê que ela passa. E quando você vai ver, já foi. Você já acostumou, já está fazendo diferente. E isso é super normal, tá, gente? Ah, falei certo hoje, falei errado amanhã. Óbvio. Você está ainda em processo de mudança. A gente só não pode se apegar e entender que eu vou falar para sempre porque eu estou em processo de mudança. Mas é mudança mesmo, mudança de evolução, Ação, né? né? Mudança Mudança de com ação. melhoria. Isso, para frente. Mudança para frente, exatamente. Às vezes é para o lado um pouquinho, para depois ir para É. frente, tudo bem. Mas mantém o movimento, mantém a mudança. E olha em volta, né? O teste do pescoço ele é não só para pessoas pretas, mas é para os diferentes de você. Se você chega num lugar, nunca tem uma pessoa com deficiência, será que você está circulando lugares que são diversos? Nunca tem ninguém da comunidade? Será que você não está aí limitando um pouco o lugar que você frequenta ou convive? Não sei. Para as pessoas que têm filhos, aqui geralmente eu falo com pessoas, as pessoas falam assim: não, meu filho sempre me traz isso, eu sempre estudo por causa do meu filho. Tem uma geração vindo aí por trás. Como é que você vai lidar com ela? Porque a gente começou falando de geração, né? É muito estar preparado. Gente, muito bom. Keila, maravilhoso. Adorei você aqui, Keila. Foi muito Eu amei, maravilhoso. gente, o Foi convite. ótimo, Muito foi obrigada. ótimo. Gostei muito também. Agora, Keila, dá umas dicas pra gente. Aonde é que a gente, o que que a gente ouve, o que que a gente lê, por Ó, onde que a gente começa a nossa literacia? a Beta trouxe nomes maravilhosos já aqui de cara, né? Aprendi contigo, né? Mafone. Aprendi com vocês. Aprendi com vocês. Eu sou Ah, excelente aluna, é Keila. Eu sou verdade. A Beta excelente já aluna. aprendeu, já, tá vendo? Você não tem noção. Fiquei chata na minha casa. Meu pai, minha mãe. Para com esse aprendizado, eu estou estudando. Meu trabalho, eu estou aprendendo um monte de coisa. Não tem como eu não compartilhar com vocês. O que É a gente verdade. aprende, a gente tem que O que a gente compartilhar, gente. A gente aprende. É tem que verdade. dividir. Ele entranha mesmo. Minha mãe É. também está assim nessa agora. Consegui, graças a Deus. Mas fala aí, fala os nomes. Fala os nomes aí que você recomenda. Ó, a Mafuane, a Beta já falou. A Djamila Ribeiro também, maravilhosa. Tem uma outra pessoa que eu sigo e que traz um pouco mais dessa essência de negócio, que é a Nina Silva, que é a CEO do movimento Black Money. Maravilhosa, sensacional. O Gênesis Honorato, também sigo muito. A Raquel Virgínia, que é maravilhosa também para a gente falar da comunidade, para a gente falar de pessoas trans. Que mais? Tem um livro, gente, maravilhoso, mas talvez seja um pouco mais segmentado no sentido de pessoas que realmente são pretas, né? Que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que foi até samba enredo da Portela, se eu não me engano, da Escola de Samba do ano passado. Vale super a pena. O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro, né? Daquele que você devora, engole, que faz toda a diferença. Tem um nome, eu posso poder depois mandar a Beta para vocês, tem um menino que é da região Nordeste, que fala de pessoas com deficiência. Ele também já fez um trabalho com a gente no Futuro. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas é muito importante também para a gente ter esse recorte, né? Uhum, legal. E, e aí
deixa eu fazer aqui um adendo, que é, quando a gente fala de pessoas, realmente, a gente está falando de indivíduos que têm ali suas dores, né, seus gatilhos, suas vulnerabilidades, e que a gente está aí dentro desse dia a dia corporativo tentando trabalhar e sobreviver, né, a tudo isso. E tem duas meninas que eu ouço, que são maravilhosas para mim, que é a Gabi Oliveira, e eu esqueci o nome da outra, que é, o nome do programa delas é Afetos Podcast, no Spotify. Legal. E elas falam muito sobre o quanto essa vivência, né, principalmente com recortes de pessoas negras, impacta a gente no dia a dia, né? Por que às vezes a gente é tão inseguro? Por que às vezes a gente é tão duro? Por que, né, a gente tem coisas que às vezes pegam a gente tão desprevenida, a gente não espera. E aí, falando de indicação, tem a doutora Elisama, que fala sobre comunicação não violenta. Somos fãs dela, né? Elisama Então, Santos. checa aí, bota de Pra novo. Elisama é, demais. Minha firma. Ela é maravilhosa, gente. Assim, e principalmente com um tema que é tão difícil, né? Eu estou tirando a pessoa da zona de conforto dela. Como é que eu faço isso da forma mais amorosa, e acolhedora e respeitadora possível? A gente tem que aprender. Didática, né? E didática, é impressionante. Bem didática. Ela é fácil, né, Beto? É. Você sai dali querendo fazer isso com todo mundo. Assim. Exatamente. Então, eu Porque acho ela é que gente como a gente. Porque ela é gente como a gente. porque Ela mostra fala onde ali, é que né? ela erra, onde é que é difícil, Isso onde aí. é que entendeu? Isso aí. E a gente tem que normalizar isso, porque o tema de diversidade é igual, gente. A gente erra também. Eu não sei de tudo também, não, entendeu? A gente busca, a gente estuda, conversa, pergunta, e aí depois a gente vai trazendo a nossa visão para dentro disso. E agregando isso, trazendo ali um produto, né, dessa multiplicidade de informações. Muito bom. Maravilhoso. Keila, Amei. e como é que as pessoas podem te achar? Me achar no LinkedIn, gente, Keila Lourosa, procura lá, pode me seguir, pode me procurar lá, mandar uma mensagem, se você viu, se você gostou, se tem dúvida, se precisa de ajuda, se discordou também, vamos conversar, vamos embora. O que importa é conversar, né? Eu acho que a gente tem que fazer mesmo essa conversa acontecer, essa roda girar, se você está com dificuldade aí para subir esse tema, ou para o lado, ou para a lateral, procura a gente, que a gente está aqui para fazer mais do que profissionalmente, para pessoalmente as pessoas que estão aí na sua empresa se sentirem acolhidas, se sentirem pertencentes. Isso vira um propósito de vida, assim. Obrigada, Keila, você é maravilhosa. Obrigada a vocês, gente. Amei. Muito fã, muito fã. Até o próximo. Até. Pode me chamar de novo também. Gostou, né? Gostou! Então tá, beijo, até o próximo. Beijo.